Oi pessoal, beleza? Como eu disse ontem, que daria mais informações hoje, aquela chuva que eu mostrei ontem chegando aqui em Orlando, que já era sinal do furacão Irma, claro que vocês podem ver que ela não é torrencial, mas ela é contínua. O vento, ele diminuiu um pouquinho. Eu estou em Orlando agora, como eu disse ontem, vou continuar aqui. O furacão está chegando em Miami. A gente já vê muitos casos, alagamento, casas derrubadas, enfim. Mas, graças a Deus, na madrugada desse domingo, por volta das 2 da manhã, a gente pegou informações que ele havia diminuído a categoria. Isso é uma informação que é muito bem-vinda na atual situação, porque uma vez que diminui a categoria, diminui a velocidade e o estrago é menor. E um desvio que aconteceu, isso foi melhor ainda. Esse desvio vai manter a gente mais seguro nessa situação, né? Queria passar bem por cima de Orlando, né? E diante dessa situação, imagina o prejuízo, o quanto seria, entendeu? Vocês estão vendo aqui, ó, que o vento não está forte, mas é uma ação do furacão já. Essa chuva caiu bem a temperatura, aquele calor já foi embora, o tempo está assim, ó, constantemente, a chuva está desde cedo, começou a chover umas 6 horas da manhã e ela é contínua, claro, ela vai variando, às vezes ela intensifica, às vezes ela volta ao normal, ou seja, ela fica menor. E uma coisa que é interessante, que as autoridades, elas tomam partido de uma forma tão impressionante, a união das pessoas, das empresas em desenvolver trabalhos, em como fazer para melhorar a qualidade, pelo menos de vida nesse momento de pânico. As pessoas vão se envolvendo cada vez mais em ajudar umas às outras. A gente recebeu informações e as informações elas ficam oscilando. Uma hora aumenta, outra hora diminui. E para você ter uma ideia, o furacão, à medida que o furacão vai perdendo força em terra, ele vai se dissipar mais cedo. Isso cria chances significativas de menores estragos. Você vai ver que na rodovia os carros estão passando, né? E muita gente indo embora. Aqui em Orlando já está tudo fechado, tudo. Não tem bar. Agora há pouco a gente saiu, foi procurar aí um supermercado, alguma coisa aberta para comprar mais água, mais alimento enlatado, enfim, para guardar. A informação que a gente tem é que a energia será cortada a partir das 8 da noite, mas não é concreto, então pode acontecer de não cortar. E vendo as matérias dos jornais, eu achei muito interessante passar isso para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, né? Uma mensagem que inclusive me tocou foi do governador da Flórida. Ele diz aqui, ó, se você não tem como sair de casa, seja por qual motivo for, ligue para esse número que você vê no rodapé da imagem. Ele falou isso, disse, nós vamos até onde você estiver para salvar a sua vida. Não se preocupe, chame a gente. Mas voltando ao furacão, as companhias aéreas, isso para você ter uma ideia de como funciona tudo aqui nos Estados Unidos. As companhias aéreas americanas, das quais muita gente vive reclamando, né? Eles falam, pô, mas isso, aquilo, sempre tendo problema. O que eles fizeram? Eles colocaram voos extras durante toda a madrugada. Para quem pensa, mas não está chegando... Bom, não está chegando voo a Miami, não está saindo de Miami para fora, que tem que atravessar o oceano por causa do furacão. Mas o circuito entre os Estados Unidos estão funcionando a $98 para ajudar a escoar todo o pessoal pelo céu o mais rápido possível dentro dos Estados Unidos. A Expedia, que é um site de reserva de hotéis, ela ofereceu tarifas com descontos especiais em lugares seguros, onde as pessoas não vão, onde o furacão não vai passar. Então eles fizeram o quê? Um rastreamento, né? E oferecia para as pessoas assim, pô, venha para cá, o furacão não vai passar por aqui, e os descontos especiais, porque a galera que não tem um dinheiro, né? Muito bacana.
Os hotéis, por sua vez, eles passaram a aceitar mais hóspedes por quarto e também animais. Muito hotel que não aceitava animal passou a aceitar e deixou isso em evidência, porque as pessoas vão viajar. Claro, vai levar seus bichinhos, eles fazem parte da família e para quem gosta de cachorrinho, de gato, que acaba criando como um filho, como é que é deixar o animalzinho fora, né? E os hotéis, claro, já pensaram nisso por sua vez e aceitam também animais de estimação. Operadoras de telefonia, que normalmente restringem suas redes de Wi-Fi aos seus clientes, né? Aquele lance como acontece no Brasil. Acabou a internet, acabou seus dados, já era. Não acontece aqui, nessa situação. Tá tudo livre para a galera poder se comunicar. Aonde existir cobertura de Wi-Fi, ele será grátis. Até tem uma frase que definiu, desculpe até se de repente não falar com clareza, mas teve uma frase que definia muito isso. Comunicação ou falta dela pode salvar uma vida ou causar uma morte nesse tipo de catástrofe, nesse tipo de situação. E não para por aí. Por quê? Porque a Google também tem a sua parte nesse sentido. Eles adotaram um sistema que amplia a atenção aos mapas, ao Waze, informação assim extra, tipo, ó, rua alagada em tal lugar. Eles já estão berrando, eles estão pegando as informações e colocando uma equipe ali, ó, como rodovias como essa. Em trechos dela, agora há pouco eu vi, ela já está fechada. Então eles apontam caminhos diferentes, né, para a galera seguir. Ó, o Google, ele optou a se unir ao governo em um esforço assim sem pretendentes. Eles dizem, diga-se de passagem, para localizar em tempo real ruas fechadas, bloqueadas, danificadas após o Irma. Isso que ele não passou por aqui, mas o efeito desse trabalho em Miami, já está sendo. Quer dizer, são muitos exemplos que realmente emocionam, na maioria das vezes, a gente que não está acostumado com isso, né? E até o próprio americano. O americano, claro que pelo patriotismo, ele já esperava isso, né? É uma filosofia de vida. Existe um lado humanitário que fala muito alto. Já para nós brasileiros, a gente se surpreende. Por quê? Eu vou usar um exemplo bem prático. Vocês pegam congestionamentos nas estradas, vão viajar no Brasil, e a gente nota que carros vão pelo acostamento, vira aquela coisa, o cara está com mais pressa que você, né? Não interessa a sua situação, mas ele quer passar você pelo acostamento, aquela coisa de o sabidão, o poderoso, o espertão. Aqui não existe. O interessante é que eu acho que os motoqueiros, eles não receberam aquela informação. Eu piloto moto em São Paulo, sei como é que funciona e vivo na pele essa experiência. Mas aqui não. Esse lance de passar no corredor não existe. A moto está atrás dos carros. A diferença é o quê? Eu decidi andar de moto, não para ganhar tempo. Eu decidi andar de moto, eu decidi pilotar. Não vão pelos corredores. Vai seguindo o fluxo normal, ninguém pelo acostamento, respeito mútuo, é uma coisa impressionante. Casos assim, acidentes acontecem, de repente o excesso de velocidade em determinados pontos, como aconteceu, chuva, pode ver que você, por virar aqui, a chuva está aumentando, então esse lado intermitente, vai e volta, mas é assim, a previsão da chegada, pessoal, eu estou falando até agora, tornado, um detalhe interessante, tem o furacão. Em volta do furacão, eu vou dar um exemplo aqui, para você ter uma ideia. Isso aí, assim, para definir mais ou menos como seria. Furacão Irma. Ela cria pequenos filhos em volta, são os tornados. Que a gente já viu em filmes, aqueles tornados rápidos, eles saem do seu vão descendo, tem um poder de destruição impressionante. Não ao furacão. Furacão é furacão. Mas a velocidade do tornado. Então ele vai com o choque térmico. O vento passando, vai criando pequenos tornados e vão passando em cima de algumas cidades, de alguns bairros, e vai arrancando o telhado, vai criando uma destruição extra. É como se fosse a mãe e vai brotando os filhinhos no decorrer da passagem. É uma coisa assim impressionante, claro, assustadora. Aqui em Orlando, as primeiras informações ontem, e que chegaria hoje, mas aí o pessoal fica, mas peraí, fala que vai chegar, não vai chegar, como funciona? O furacão, ele está em um segmento, em uma linha. Vamos supor, eu vou usar um termo aqui a grosso modo, ele está indo aqui.
estava. Ele mudou, graças a Deus, a rota. Ele está indo por aqui, certo? Tipo, oeste, leste. Então, quando ele mudou a rota, para essa mudança diminui a velocidade, que nem ontem ele estava andando entre 17 e 20 milhas por hora. Com a mudança, altera o circuito e diminui a velocidade. Na hora que ele toca em terra, ele perde velocidade. Graças a Deus que em alto mar estava em 5, baixou para 4. Por Cuba, quando ele tocou Cuba, ele baixou para 4, embora a destruição foi assustadora. E saindo de Cuba, baixou para 3. Aí vem as informações. Em alto mar, ele subiu, foi para 4 de novo. Bateu em terra, caiu novamente para 3. Há possibilidade dele chegar aqui em Orlando em 2, 1 ou 2 na categoria, que pra gente já é fascinante, né? Então velocidades assim, quando a gente fala de um outro, fala, que vida boa, ventos de 170 km por hora. Não é tão bom assim, mas em relação a 4, Deus me livre, 5 é aquele, eu usei o termo de o poder de uma destruição de uma bomba nuclear. Então, a gente está esperando agora, com essa mudança, ele atrasou, então a previsão de chegar daqui é amanhã, por volta do meio-dia. Se você, para quem está acompanhando pelo mapa, pelos noticiários, isso aqui, ó, já é ele. Isso aqui já é parte do furacão. Por quê? O raio de alcance dele, embora ele tenha ali, o olho do furacão tenha entre 30 e 50 quilômetros de extensão, a vazão dele, que é onde os ventos que ficam em volta do furacão, chega a 500 quilômetros. À medida que diminui a intensidade, diminui também a quilometragem dessa intensidade de ventos. Então é isso que a gente espera aqui. Estamos aí, por onde ele vai passar, em torno de uns 300 quilômetros. Vamos supor que eu apontasse na região. Ele estaria aqui, ó, nessa região, ele vai passar por aqui a 300 quilômetros. Na outra versão, antes da mudança de rota, ele passaria por ali, a menos de 150 quilômetros. Ou seja, ele passaria mais forte aqui na minha parte de trás, onde estou apontando aqui, ele passaria mais forte e mais perto. A boa notícia é que ele vai passar pelo outro lado com menos intensidade. Eu estou assim, falando dessa forma para ficar mais claro até para as pessoas desenhando para as pessoas para que as pessoas possam entender mais. Mas enfim, já é uma boa notícia. E claro, se ele passar por aqui amanhã com intensidade 1, para a gente vai estar de bom tamanho. Até estamos brincando aqui de tirar a camisa e correr pelado na rua. Mas é mentira, não dá para brincar com isso. Mas vidros como esse que a gente tem aqui, ó, ele não vai ser quebrado. Quer dizer, a não ser que de repente voa um galho e bata no vidro. Mas aqui já tem uma estrutura, é isolado. O isolamento acústico, térmico, dessas janelas, das portas. Eu quero até pegar aqui um detalhe na porta, é bem interessante. Olha aqui, ó, são borrachas de vedação. Todas as portas têm. Quando se puxa a porta, ela cria uma pressão. As borrachas de vedação em toda a porta, no chão. Claro que isso não vai impedir, por exemplo, o nível de água subiu aqui, encheu, uma enchente, não vai isolar por completo. Mas no caso de vento, não há entrada de vento nessas regiões, o que dificulta circular vento, de repente criar uma pressão maior e estourar vidros, etc. e tal. É muito bacana. São casas projetadas para furacão. É até estranho falar assim, né? Mas esse não é o novo. É claro que passou nos Estados Unidos em 2005, se eu não me engano, Katrina, que foi o maior furacão que passou até hoje. Tanto é que o nome Katrina, existe um termo muito interessante, que as pessoas falam, por que o nome isso? Porque o nome do furacão é aquele, tipo agora o José, né? Uns falam Jose, mas não é José, é José, e a pronúncia latina José. Tem o Katia e o Irma. São escolhidos os nomes. Há um bom tempo atrás, claro, acho que é Central Hurricane, National Hurricane Center, um grupo que cuida só disso. Eles escolheram uma série de nomes, em ordem alfabética. Se você colocar assim, ó, J, K e assim por diante, sabe, a sequência de nomes.
Então eles colocam em ordem alfabética, o vento está aumentando, eu vou vir para cá um pouquinho. Eu estou até com a minha sobrinha me ajudando, segurando o telefone para mim. Mas veja bem, a ordem alfabética. Então, por exemplo, o Katrina, ele foi tão devastador que o nome vai ser guardado. Ele vai aposentar o nome. O Irma, se for devastador dessa forma, coloca aí, ó, mostra o vento, a intensidade dele. O Katrina foi o maior devastador de todos os tempos. Todo mundo pensava que o Irma seria também. Só que ele está desviando. Embora, vocês podem ver, ó, eu estou pegando o telefone agora, se você quiser entrar, tá, tudo bem. Mas ó, o nome José, ele já foi usado outras vezes em outros furacões. E a cada 6 anos eles podem ser usados novamente. Ou seja, se o Irma não criar uma devastação como Katrina para ser aposentado, ele pode ser usado em 2023. Os nomes já foram escolhidos e não tem nada a ver com tipo, tinha o deputado tal, o presidente tal, ou um herói e usaram o nome. Não, são nomes escolhidos. Acho que inclusive também o mesmo padrão é usado na Suíça, na Suécia, é uma região assim, em conjunto com a CREN, né? NAC, que é essa central de estudo de furacão. Então, enfim, é isso que está acontecendo aqui. Acabei falando sobre como são escolhidos os nomes, mas até lembrei disso, que um amigo falou, mas por que José? Por que Kátia? Por que Irma? Então é isso, a ordem, os nomes já estão lá guardados e eles escolhem na ordem alfabética. Pode vir, se vir José antes de um nome feminino, vai ser José. O nome que tiver lá vai ser dado. Ó, nasceu um novo furacão, vai receber esse nome que já está esperando. Eles ficam guardados, é isso. E agora, gente, é só esperar, se Deus quiser, ele vai chegar com menos intensidade aqui em Orlando, né? Isso aqui é até assustador, mas ainda não é o furacão. Isso aqui é só o efeito dele. Então, a gente tem aí 12 horas para se preparar. Provavelmente vai ficar sem energia. Se ele chegar com essa intensidade, eles desligam. Não é porque cai fio. Porque pela filmagem não tem um poste por aqui, não tem fio. Não tem como bater uma árvore e estourar. É tudo subterrâneo. Então não tem risco. Mas eles desligam por uma questão de segurança. Então, a gente está sentindo gradativamente, ele está se potencializando. Ó. Vamos filmar mais um pouquinho, vocês já vão vendo aqui pelo efeito da chuva. Mas não é uma coisa assustadora não, não é uma coisa assustadora. Mas está fluindo, né? É esperado, a gente acredita que vai ter um bom resultado em relação a isso. Eu falo um bom resultado em relação ao desgaste que ele poderia causar. Desgaste que ele poderia causar. Esse pânico que é criado aqui, né? E as pessoas vendo algumas emissoras de televisão, principalmente aí do Brasil, são sensacionalistas. Tomem muito cuidado, eu até quero chamar atenção para isso, com o que se vê no Face. Claro, é o maior furacão da história. Alguns casos dizem dos últimos 10 anos, outros casos 100 anos, eu não posso falar com propriedade. Categoria 5, efeito de bomba nuclear. Isso define muito bem e de forma clara. Mas, algumas pessoas, já está todo mundo morrendo por aqui, sabe esse clima? Tome muito cuidado, se você tem parente aqui nos Estados Unidos, aí a gente fala assim, que nem minha família no Brasil. Você está mentindo, não é isso, né? Você está tentando manter a gente calma. Não tem por isso, a gente está, o grupo que está aqui, a gente se reuniu numa casa. O interessante é que as casas por aqui na região, onde há, por exemplo, um casal e uma filha, vai para uma outra casa, são casas gigantes. Então, vai para uma outra casa, pega o que tem, leva, cria esse conjunto, uma comunhão, para se preparar. Então, se tiver que alguma coisa, já está tudo, então a gente está tudo próximo um do outro. Os vizinhos, as casas estão em média com 8, 10 pessoas, cada casa dessas. Então tem isso também, aqui nessa região. Então foram formando pequenos blocos para se ajudar, isso é essencial, né? Mas está todo mundo de boa, todo mundo calma, até porque era para a gente, como brasileiro que nunca passou por isso, tá aterrorizado, mas não é o caso. A gente sabe, é uma coisa séria, tem um potencial de destruição gigantesco, mas a gente já está bem mais longe do olho do furacão,
ele já está passando por aqui, é natural, mas a chegada dele, a espera dele, realmente para os efeitos, na qual eu não vou poder fazer live, nem sou louco, é amanhã. Pode ser que haja uma mudança também de rota e ele vai para mais longe e nem passe por aqui, só uma chuva torrencial de verão. Mas vamos torcer para isso. Agradeço a todo mundo. Ó, fiquem calmos. Para quem está vendo, é que a gente acompanha as notícias aqui, né, na CBS, nos jornais locais, né, americanos. E o que acontece? Eles vão dando a notícia em tempo real e aonde está acontecendo, entendeu? E aí qual a diferença? A calmaria, aspas. A forma que eles vão passando a notícia de uma forma sensata. Tem repórter que está na rua. Vocês devem ter visto em alguns casos, o furacão está acontecendo. O repórter está ali dando notícia. Se fosse na categoria que ele viesse, ele não conseguiria estar lá. Então mantenham-se calmos, a gente tem fé, a coisa vai fluir, vamos ter boas notícias aí. E claro, carregar a história de uma forma singular, né? Eu achei que foi uma das minhas melhores viagens. É triste até falar isso, mas eu estou vivendo literalmente e sentindo na pele o que é passar por um furacão. E assim, fazendo parte da minha história como o maior furacão da história dos Estados Unidos. Abraço para vocês e a melhor forma de você ajudar quem você ama, se de repente você tem parente nos Estados Unidos, é orando por ele. Por quê? Porque Deus sabe de todas essas coisas e a mão dele pode... E outra, a tormenta pode até vir, mas se ele falar não vai acontecer nada com ninguém, ponto. Não importa o que está acontecendo, mas como está protegido. Isso é essencial. Vocês estão sentindo? Olha que bacana. Ó, não, estou brincando, não tem nada de legal nisso. Mas aqui o efeito deles chegando. Quando eu comecei a falar, estava um clima. Olha isso agora. Então a gente vai entrar até por uma questão de segurança. E reforço, esse é só o efeito, ele está por vir amanhã a partir das 2 da tarde, meio-dia, entre meio-dia e 2 da tarde. Abraço pessoal, galera que me segue, meus amigos, estou aí contando história. Valeu, gente.